A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs e todos. Nesta tarde, eu estou numa luta aqui, várias tentativas para gravar esse vídeo, mas eu sei que Deus vai dar vitória. E eu quero te pedir para você orar, para Deus dar vitória, né? E esse celular, o meu aparelho, não está bom. Quando chega concluindo o vídeo, ele corta, né? Mas Deus é poderoso, né? Eu te peço para que você me ajude, né? Para essa palavra chegar em pessoas, ela precisa de pessoas para levar para os outros, né? Então você curte os vídeos, né? Dá o like lá do lado esquerdo seu, no joinha, e do lado direito você inscreve no canal, compartilha os vídeos, ajudando essa palavra a chegar na vida de muitas pessoas que precisam de ouvir a palavra, amém? Tem pessoas que não vai na igreja, tem pessoas que não tá com força de ir na igreja, mas essa palavra chega a ele através das redes sociais. Nós vemos aqui em Êxodo capítulo 27, verso 16, olha bem. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Nós estamos falando aqui do tabernáculo. O tabernáculo é a igreja. Você está falando da igreja, está falando de Jesus, né? Jesus, lá no Velho Testamento, lá no tabernáculo, ele é os tipos dele lá no tabernáculo, no que eu estou falando aqui, está em cores, né? Em cores. Mateus, ele está representado aqui como o azul e a púrpura. Duas cores numa. Uma cor com duas, mostrando o seu lado real. Nós vemos aqui também que o Evangelho de Marcos é apontado ele aqui como a cor de carmesim, a cor vermelha, ou cor de sangue, né? Em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele é visto como cabeça de leão, o rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Em Marcos ele é visto como servo, o servo sofredor. Porque o boi, a cabeça de boi, o boi serve o homem como servo. Trabalha para o homem. Tem o jugo, ou uma canga, que é colocada em um boi só, ou uma canga, ou um jugo, que a Bíblia fala de jugo, que coloca em 2 boi. E eles têm os carros que é colocado ali no meio dos 2 bois, coloca uma peça de madeira comprida e marra na canga. E os 2 bois puxam aquele carro com muito peso. O boi só, dos 2 lados do jugo dele, tem duas tiradeiras que é colocado ali como se fosse uma carroça. Marra ali, né? E ele puxa muito peso. E aponta Jesus como servo. Por que aparece cabeças? Ele é o leão da tribo de Judá, porque aparece ele como cabeça, mas ele é o cabeça dos leões. Ele é o cabeça de servo. Em Marcos, ele é o cabeça. Ele é cabeça de servo. Ele é o servo dos servos. Ele foi o primeiro servo que ensinou nós a servir. Um servo que ensinou servos. Milhares de servos. Como é ser um servo? Tá vendo aí? Você entendeu? Então nós podemos ver que Jesus, o livro de Mateus, na sua genealogia, mostra ele, na sua genealogia, de cima para baixo, né? Da linhagem, da descendência de Davi como rei, da linhagem de Judá até Maria e José. Já Lucas mostra ele voltando de Jesus como homem, que é apontado lá em Lucas, até Adão. Na parábola do semeador, nós temos aqui uma lição muito grande. Aqui em Mateus capítulo 13, verso 23, a lei da semeadura mostra assim, ó, 100, 60, 30. Porque ele veio 100% Deus, 100% homem, né? Já Marcos aqui mostra ele, em Marcos capítulo 4, verso 8, mostra ele, o servo, 30,
60, 100. Porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Do mesmo jeito que ele saiu do céu 100%, ele volta para o céu 100%. Olha aí. O servo mostra 30, pátio. 60, lugar santo. E o santíssimo lugar, 100. A glória, 100. É. Já o rei, ele saiu de um trono real eterno, pegou uma descendência de Davi como rei, veio de uma linhagem de rei, e Mateus figura ele como rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque o leão, ele é o rei da selva. Ele é o rei da selva. Ele manda. Onde ele dá um rugido, todo mundo respeita ele. Por isso que ele é chamado de leão. Então nós podemos ver aqui que lá em Apocalipse ele é chamado de leão da tribo de Judá. E o servo, ele é 30, 60, 100. Ele chega lá no céu na sua ascensão. Pai, realizei um trabalho maravilhoso, 100%. Ele sai 100% e chega 100%. Ele foi, com 30 anos ele emancipou aqui na terra. Com 33 anos e meio, ele concluiu toda a obra que ele veio fazer como servo. Ele foi o servo de exemplo para milhões e milhões de servos. Hoje você é servo, mas às vezes nós não sabemos nem servir. Nós temos os nossos líderes, nós temos que servir a eles. Para nós ter Jesus como exemplo, nós temos que ser servo. Nós não podemos ser medíocres, hipócritas, falando o que faz e não faz. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida é obediência. Sempre eu fui obediente aos meus pastores. Nunca desobedeci aos meus pastores. Nunca fui desobediente. Nunca cheguei num pastor assim com brutalidade para responder ele, tratando mal. Tudo aquilo que os meus pastores fizeram por mim, eu honro. Desde Coronel Murta, Cravinhos, que foi o pastor Vanderlei, o meu pastor, e aqui também é o meu pastor. Sempre respeitei, é um homem de Deus. E eu quero ser servo. Quero servir. Porque o servo tem que ter um senhor sobre ele. Todos os servos têm que ter um senhorio sobre eles. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Na pessoa dos pastores, dos anjos, que a Bíblia em Apocalipse chama de anjo da igreja. Os 7 cartas, 7 anjos, 7 estrelas, 7 candeeiros de ouro. E Jesus apareceu no meio dos 7 castiçais. Do lado direito dele, 7 estrelas. Tá vendo? Que coisa linda. Uma interpretação da palavra de Deus muito profunda aqui. Então nós vemos ali no livro de Marcos ele sendo um servo. Lá em Jerusalém, no lugar que ele pregava, que ele ensinava, que ele curava. Ele pregava para todos. Só que para ser realizado algo na vida de alguém, tinha que ter a voluntariedade de ir até ele, levar até ele. Quando levava um cego, ele curava. Quando levava um paralítico, ele andava. Quando falava que tinha um morto e chamava ele, aí sim, chamava ele, ele ia. Então nós vemos que ele multiplicou pão, peixe. Ele andou por cima das águas, Pedro também andou. Mas teve dúvida, fundou, ele foi lá, pegou pela mão. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Ele foi um servo 100%. Por isso que o semeador mostra 30, 60, 100. De ereção à glória. Já na parte real é 100, 60, 30. Diminuindo, ele diminuiu. De 100, 60, 30. Homem. Servo. Meu Deus. Jesus ele despiu da sua glória. Se desfez da sua glória. A cadeira dele ficou 33 anos e meio lá, vazia do lado direito do Pai.
Mas ele voltou e sentou lá como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele voltou e sentou nessa cadeira. Mas ele sentou como advogado. No momento que o pai fala, filho, vai buscar a sua igreja. Quando ele arrebatar a igreja que levar para os ares. E vai acontecer o tribunal de Cristo. Ali da para frente ele passa a ser juiz. Juiz. Ele vai levar para o tribunal. Vai dar a cada um segundo as suas obras, os seus galardões. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai, no trono branco, ele vai aparecer para todo tipo de ímpio, de todas as épocas, eras e dispensação. Que vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. E nessa tarde eu não estou aqui à toa. Nessa tarde eu estou transferindo para você uma palavra de salvação, de libertação, e uma palavra completíssima para você. Poxa vida! Será que você ainda não aprendeu a servir? Por que você não aceita ser um servo? Obediente ao seu pastor, obediente ao ministério, obediente ao seu pai e sua mãe, né? Tem que ser servo, para ser Senhor um dia. Jesus, nós vamos ser Senhor um dia, vamos. Eu te provo. Por quê? A Bíblia diz que Jesus sentou, levou nós acima dos anjos. Nós somos superior aos anjos. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele para toda a eternidade. Depois que a igreja for arrebatada, é gozo eterno, é de eternidade a eternidade. Não precisa trabalhar, não precisa dormir, não precisa comer. É glória. Espírito não come. Lá no Velho Testamento os anjos comeu com Abraão, porque Deus tem poder para fazer isso, né? Comeu com Ló porque tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Mas depois do arrebatamento da igreja, a igreja vai subir em vestidos linho fino, branco. Assim como Ele é, o seremos. A graça de Cristo Jesus foi muito grande. É uma parte imerecível que nós não merecia. Nós éramos, antes de aceitação a Cristo, um povo desgraçado que não tinha graça de Deus. E a partir do momento que aceitamos Jesus, nós passamos a ter graça. Nós não somos mais uma pessoa que não tem graça. Nós somos agraciados por Deus, na pessoa de Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Rei, o homem, o Rei, o servo, o homem e Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, que está aqui concluído o tabernáculo por cores. E nos evangelhos está com figura, com cabeças. Você pode ver que é 4 cabeças, né? Nos 4 evangelhos, 4 cabeças. Porque representa ele como uma cabeça. O servo, cabeça de servo. Porque nunca teve um servo como ele. Ele foi o servo, dando exemplo para todos nós que hoje somos servos. Que muitos falam que é servo e não serve ninguém. Rebela, desobedece, recebe ajuda, recebe as benfeitorias na sua vida e depois trai. Jesus levou, foi um beijo lá no horto do Getsemane. E Jesus chamou ele ainda de amigo. Amigo. Tantos lugares que teve aí para vocês me pegar aí, ó. Teve tantas oportunidades, vocês não fizeram isso. Agora com um beijo você me traiu, Judas. Tá vendo? Hoje, nós estamos cheios. Todos os ministérios, os pastores, a maioria dos pastores estão morrendo de infarto. Eles vão embora dos cultos, às vezes, com tristeza no coração, triste. Ele sorri porque tem que sorrir, mas ele sabe que ele está triste. Deus sabe que ele está triste. Jesus sabe que ele está triste. O Espírito Santo sabe que ele está triste. Por quê? Por causa do povo que não quer ser servo. Não quer entender. Não quer entender. Mas Jesus ama esse povo assim mesmo. Jesus ama o homem, mas não ama o pecado. Jesus ama o pecador, mas não ama as atitudes do homem no pecado.
E nessa tarde, eu deixo esta palavra para você. Creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você através dessa palavra. Vai falar com você através desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E que você ore por mim, ore por minha família. Ore para que Deus prepare um aparelho melhor para mim fazer essa gravação. Porque eu tenho plano de levar vários estudos da palavra de Deus para você, né? E eu preciso de um aparelho. Deus tem que preparar. Deus vai preparar um aparelho para mim fazer essa gravação. Irmão, já é a 7ª vez que eu estou tentando gravar e não consegui gravar, né? Mas Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui na tua presença nessa tarde, conversando com a tua serva, com o teu servo, com estas palavras, falando com eles acerca da tua palavra. Meu Deus, toma nas tuas mãos da vitória, em nome de Jesus.